Olá, amigos. Esse é o meu primeiro vídeo em português. Para vocês que não me conhecem, eu sou o Yuri Goddard, e eu moro na África do Sul. Sou brasileiro, sou missionário aqui há quase 10 anos, então assim, não estou falando muito português. E eu comecei um canal chamado Bread of Life, que é o pão da vida em inglês, onde eu estou ensinando a Bíblia e, e a gente está indo versículo por versículo, explicando o que a palavra de Deus fala. Então, se você está me ouvindo, eu só queria te convidar a nos seguir, a nos acompanhar. E hoje eu queria explicar uma passagem em Mateus, no capítulo 5, né? O Sermão da Montanha, quando Jesus vem, chama os discípulos para ensinar a eles sobre o reino de Deus. E eu estava procurando, né, uma passagem da Bíblia onde eu pudesse mostrar o Sermão da Montanha em uma forma prática. Onde que eu posso mostrar em uma forma prática? Porque o que acontece? Deus ele não está preocupado que a gente tenha conhecimento do amor dele apenas. Ele quer que a gente experimente o amor dele. Ele quer que a gente conheça ele pessoalmente. Ele quer que a gente encontre não apenas a sabedoria, que é importante, mas que a gente encontre a ele. Então, eu estava procurando, eu achei em Lucas capítulo 15. Em Lucas capítulo 15, a gente conhece a história do filho pródigo, do filho que largou o pai, foi embora e começou a gastar o dinheiro do pai, da herança dele, em festas, em prostitutas, em tudo mais, até que o dinheiro acaba, ele perde tudo. E aí a gente chega no versículo Lucas 15, se você está acompanhando comigo, acompanha comigo lá, versículo 15, Lucas 15, versículo 17, fala isso aqui. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus trabalhadores. Então, chegando nesse ponto aqui, eu vou comparar essa passagem com Mateus, capítulo 5, versículo 3, que é onde Jesus começa a falar, a ensinar. Isso fala lá em Mateus 5, 3, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu acredito que o filho pródigo, nesse momento aqui, quando ele fala: pequei contra o céu e pequei contra o Senhor, já não sou digno, me faz como um dos seus trabalhadores, que no caso, no tempo, eram escravos, eram pessoas que serviam aquele Senhor pela vida. Eu não sei se você conhece, na cultura hebraica, eles, quando alguém não tinha dinheiro para pagar a dívida, eles podiam fazer aquela pessoa de escravo, a pessoa trabalhava por 7 anos para eles e no 7º ano eles eram liberados. Aqueles que continuavam porque o dono ou o senhor, né, do escravo, nesse caso aqui, era tão bom para eles que era melhor servir naquele lugar, okay? Uma situação totalmente diferente econômica daquele tempo. Era melhor para eles servir aquela pessoa, porque eles recebiam tanta honra e tanto suprimento e tanto cuidado e tanta proteção, que era muito melhor nesse sentido. Só nesse sentido aqui de trabalhadores, é isso que eles estão falando. É o cara que decidiu pela vida inteira servir aquele senhor, o dono do lugar, por causa da bondade dele. E
se a gente comparar o nosso serviço a Deus é por causa disso. A gente não é salvo pelo que a gente faz. A gente faz porque Ele nos salvou, dando a vida dele por nós, morrendo na cruz em nosso lugar. E pela bondade dele, pela presença dele, por tudo que ele é e por tudo que ele faz, nós servimos a ele com o coração cheio de gratidão. Mas vamos voltar aqui. Dei uma derrapada na mensagem. Vamos voltar aqui. O que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é isso aqui que ele está falando. É não ter essa arrogância de que eu mereço ou eu tenho tudo que eu preciso. Não é essa dependência de você mesmo. Ser pobre de espírito no literal, na verdade, do jeito que a gente ensina, do jeito que a gente fala que desculpa pelo meu português, está travando, né? Do jeito que a gente fala que que você é como se fosse um mendigo. Você não tem nada em você mesmo que você se ache digno. Por isso você coloca a sua vida inteira diante do Senhor e você está aberto para aprender. Você está aberto para receber. Você está vulnerável na presença dele. Isso é ser pobre de espírito, e o filho pródigo mostrou isso aqui. Mas aí a gente continua. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Vamos só fazer esse aqui. Íntima compaixão. Eu fiz um estudo da palavra compaixão. E eu comparei a palavra no grego e no hebreu, na Bíblia, em todas as passagens. A palavra compaixão significa que o seu interior é movido de tamanha força que você sente dor dentro de você. E essa dor é tão grande e tão forte que ela te move para ajudar aquela outra pessoa. É algo que é tão forte que você não consegue só ficar sentado. E Jesus usou essa expressão, as pessoas que escreveram sobre Jesus usaram essa expressão tantas vezes. Não, imagina comigo, vamos só pensar na situação. Você está olhando para Jesus e de repente você vê ele sendo movido de íntima compaixão. Como que você sabe que ele está sendo movido de íntima compaixão? Não, imagina, ele vê a dificuldade, ele vê o sofrimento, ele vê a perdição que a humanidade está, ele vê os pecados e ele não está julgando. O que acontece com ele é que o corpo dele se contorce, talvez em lágrimas, talvez num grito que saia de dentro dele. Ah! Papai! Papai! Clamando ao Senhor, Deus, movido de íntima compaixão. E essa compaixão, o filho está voltando. E aqui a gente vê Mateus capítulo 5, versículo 4, que fala assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eu peguei essa palavra consolados e eu fui lá estudar no hebreu, e a primeira definição dessa palavra no hebreu, ela é que consolado é quando alguém que está te consolando, na verdade ele está te chamando para perto e te abraçando. Então a cena é essa aqui. O pai é movido, ele sai correndo, que ele já está esperando pelo filho. Porque ele já está esperando pelo filho, porque ele já está pensando no filho, porque ele está com saudades do filho, porque ele está com saudades do lugar que o filho merece estar, que o filho não merece, mas que ele criou o filho para estar, que é nos braços dele,
que é em comunhão com Ele, que é em intimidade com Ele. E quando eu falo de intimidade, eu lembro de Adão e Eva, quando eles estavam no jardim e eles pecaram, e Deus veio e chamou eles: onde vocês estão? E essa palavra, essa sentença, onde vocês estão, na verdade é uma palavra no hebreu. E a palavra, na verdade, não é nem uma palavra, é um som. Ele funciona assim, desse jeito. Aí! Como se Deus estivesse chamando Adão e Eva. Da mesma forma que a nossa mãe e pai chamam a gente quando a gente é pequeno. É um chamado pessoal. E Deus sabia onde eles estavam. Deus sabia o que eles tinham feito. Mas o que Deus estava chamando eles era para voltar para o lugar de intimidade, onde Ele ministrava ao coração deles todos os dias. E é esse lugar que o Pai quer que a gente esteja. E se a gente comparar essa palavra aqui, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Choram pelo quê? Você já pensou por isso? Já pensou nisso? Imagina o filho pródigo aqui. O que ele estava chorando? Ele estava chorando sobre a própria miséria e condição do pecado dele. Ele estava numa atitude de arrependimento. Ele estava numa atitude onde o mais importante não era que ele estivesse bem, mas o mais importante, eu vou falar isso, era como que o pai estava. Era onde ele estava, que era longe do pai. Ele estava chorando sobre a sua própria condição. Então o pai vê aquilo, e quando o pai o vê, o pai corre. Ele já estava andando no caminho pensando: como que eu vou falar com meu pai? Eu vou dizer para o meu pai isso, eu vou dizer para o meu pai aquilo, eu vou falar: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Mas o pai não queria ouvir nada. O que o pai queria era consolá-lo. O que o pai queria era trazer ele para dentro dos braços dele. E eu gostaria de convidar você. Eu gostaria de convidar você a sair desse lugar onde você conhece a Deus na sua cabeça, na sua razão, que você tem conhecimento da palavra de Deus. Eu gostaria que você segurasse essas duas chaves. A chave de ser pobre em espírito e a chave de chorar, como Jesus chorou quando ele estava na terra, oferecendo orações em lágrimas para o Pai. Eu gostaria de te convidar a pegar essas duas chaves e abrir a porta que separa e derrubar o muro. Talvez uma chave, talvez seja um martelo muito grande. O muro que separa. Você está no lugar onde você conhece a palavra, mas você não experimentou Deus de uma forma pessoal. Você não o encontrou com Ele de uma forma pessoal. Você não se encontrou dentro dos braços dele quando ele te beija, o beijo do céu, o amor sendo colocado sobre você, o amor sendo derramado sobre o seu coração de um jeito que você perde toda a sua compostura e de um jeito onde você entende: esse é o propósito da sua vida. O propósito da sua vida é um só. Você sabia disso? Você tem um propósito na sua vida. E não é fazer o coração do Pai feliz no sentido de fazer muitas coisas para o Pai. A Bíblia fala que a gente habita no Senhor. A gente tem que habitar nele. Quando a gente habita nele, a gente dá frutos. Os frutos são consequências. Os frutos não são fazer coisas para o Senhor, não são se livrar do pecado, não é a principal coisa. A principal coisa é estar em comunhão com o seu espírito, porque quando você fortalece o seu espírito, você
vence o pecado. Quando você habita no esconderijo do Altíssimo, no lugar de intimidade com o Senhor, há rios de intimidade. Quando você habita naquele lugar, você dá frutos. O Senhor está te chamando para pegar esse martelo e derrubar esse muro, para derrubar a sua compostura de pessoa séria, se rasgar na presença dele e encontrar o coração do Pai. O coração do Pai. É isso que ele está te chamando. E eu queria deixar você com essa palavra e te convidar para continuar assistindo os nossos vídeos. A gente vai continuar no Filho Pródigo e a gente vai continuar fazendo essa comparação, a jornada do Filho Pródigo, através do Sermão da Montanha. Intimidade, encontre-o, porque Ele está esperando. Ele está te dando as chaves para você não somente ficar na sabedoria, mas você encontrá-lo pessoalmente. Vamos orar. Senhor, eu quero só orar de uma forma bem simples e te pedir que o Senhor abra os céus, Senhor, e que aqueles que estão me ouvindo nesse momento possam encontrar o Senhor. Quando eles vierem diante do Senhor, falando: eu não sou nada, eu não tenho nada, eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti, rasgando o coração deles em lágrimas, em fome e sede da Tua presença, falando: Senhor, eu não sou digno, pois digno é o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. E você verá, Senhor, o Senhor vai abraçá-los, vai beijá-los. Senhor, eu quero orar pela igreja brasileira, Senhor, e te pedir que o Senhor os leve a esse lugar de encontro com a Tua presença. Esse lugar onde nós não somos teólogos, mas nós somos apaixonados por Ti. Que o Senhor abençoe a nossa teologia e conhecimento, Senhor, possa nos levar ao lugar de encontro, ao lugar de intimidade, onde a gente habita no Senhor, onde os frutos vêm, onde o nosso espírito é fortalecido e aonde a gente conhece o Senhor e faz o Senhor conhecido. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.